Olá, boa noite a você. Veja agora no Jornal da Record. Defesa de Milton Ribeiro encaminha habeas corpus enquanto o ex-ministro é mantido preso em São Paulo. Justiça determina que planos de saúde garantam tratamento mesmo com rescisão do contrato. Corinthians goleia o Santos por 4-0 pela Copa do Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. A gente abre esta edição do Jornal da Record com as últimas informações da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele está detido na sede da Polícia Federal, na zona oeste de São Paulo. Então a gente vai direto para lá conversar com a Caterina Schutt. Oi, Caterina, boa noite para você. Quais são as suas informações? Oi, Salso. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, a defesa do ex-ministro entrou com um pedido de habeas corpus agora à noite. Milton Ribeiro vai passar a noite aqui na carceragem da Polícia Federal e nesta quinta deve participar de uma audiência de custódia virtual. Inicialmente, o juiz Renato Morelli tinha determinado que a audiência acontecesse em Brasília, mas depois atendeu a um pedido da defesa para que o ex-ministro continuasse aqui em São Paulo. Milton Ribeiro foi preso em Santos na manhã desta quarta-feira em uma operação que investiga um suposto esquema de tráfico de influência que teria sido montado no Ministério da Educação. Além de Milton, foram presos 2 pastores. Dentro do Ministério, Salso, haveria um gabinete paralelo em que os religiosos atuariam indicando ao ex-ministro nomes de prefeitos que deveriam receber os recursos públicos. A suspeita é que eles cobravam propina em troca. Salce. Obrigada, Caterina. Seguimos neste assunto de São Paulo. Vamos até Brasília saber como foi a repercussão da prisão do ex-ministro na capital federal. A gente conversa agora com Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você. Por aí já falam até em criar uma CPI do MEC, é isso? Boa noite, Salce, para você e a todos que nos assistem. Exatamente, viu? A ideia é investigar as denúncias de corrupção e também essa questão de desvio de verbas dentro do Ministério da Educação. Bom, essa quinta-feira promete e há muita expectativa. Isso porque os senadores da oposição prometeram que vão atrás das assinaturas necessárias para a instalação da CPI. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou durante a entrevista no final da noite que se o requerimento para a criação da CPI do Ministério da Educação cumprir todos os requisitos, a comissão parlamentar de inquérito vai ser instalada. Além disso, Salce, a Controladoria Geral da União identificou aí uma movimentação atípica na conta do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Segundo o relatório que foi enviado ao Ministério Público e também à Polícia Federal, o pastor Arilton Moura teria depositado na conta de Milton Ribeiro o valor de R$60 mil. A defesa do ex-ministro afirmou que esse valor se trata, na verdade, da venda de um carro. Salso, volto com você. Tá certo, Alessandro. Já conversamos novamente. O presidente Jair Bolsonaro comentou a prisão do ex-ministro da Educação. Ele disse que se Milton Ribeiro foi detido é porque deve haver motivos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a prisão do ex-ministro tem efeitos políticos, mas que é importante não haver pré-julgamentos e que todos os fatos devem ser esclarecidos. O desejo de que todo e qualquer fato sobre os quais haja algum tipo de indício de autoria de prática criminosa deva ser apurado vigorosamente. Aqui no Palácio do Planalto, o silêncio inicial dos principais integrantes do governo já deixava claro que a prisão do ex-ministro era vista com preocupação. Um alto integrante do governo classificou como ruim a reação interna. Os impactos e o alcance da prisão ainda vão ser melhor analisados nos próximos dias. O primeiro a falar foi justamente o presidente. Jair Bolsonaro, que já defendeu o ministro, disse que se houve a prisão é porque existem motivos e a Polícia Federal tem liberdade de atuação. O presidente ainda enfatizou que Milton Ribeiro havia sido demitido. Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responde a pergunta dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente.
né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caem em comissão. Se alguém faz algo de errado, pô, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. O senador Flávio Bolsonaro comentou a prisão do ex-ministro da Educação. Defendemos que a investigação ocorra de uma forma isenta. Infelizmente, fazendo uma análise jurídica da situação do ex-ministro Milton, uma prisão que, no meu ponto de vista, não sou advogado dele, mas no meu ponto de vista, uma prisão completamente desnecessária e abusiva, uma vez que foi o próprio Milton quem denunciou à Controladoria Geral da União, lá atrás, essas possíveis suspeitas de algo ilícito que estivesse acontecendo, partiu dele próprio. Num primeiro depoimento, o próprio Milton diz no papel, categoricamente, que o presidente Jair Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com as suspeitas, e ele se defendendo, dizendo que também não fez nada de errado. O motorista foi morto dentro do carro enquanto tentava escapar de um tiroteio em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Leonardo Aque traz os detalhes para a gente deste caso. Oi, Léo, boa noite para você. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. A morte provocou, inclusive, revolta nos moradores que chegaram a interditar uma das principais rodovias da região metropolitana que liga Niterói a vários outros municípios. Testemunhas relataram que o homem ficou no meio do fogo cruzado entre policiais e traficantes. A Polícia Militar informou que agentes foram atacados por criminosos durante o patrulhamento, mas que os policiais não revidaram. O carro dos PMs também foi atingido por vários disparos. Agora, o motorista do veículo foi identificado como Bruno Jardim Longobuco. Ele tinha 33 anos, era técnico de informática e deixa mulher e uma filha. Salsi. Que tristeza. Obrigada, Léo. Os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips vão ser liberados nesta quinta-feira. Pelo menos 3 disparos atingiram as vítimas. Os 2 corpos devem sair do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal em Brasília, 13h. Pelo menos 3 disparos atingiram as vítimas. Outras etapas da investigação seguem, como a análise de provas recolhidas no local. A conclusão dos exames de DNA em todo o material recolhido no Vale do Javari, no Amazonas, era o último passo para a liberação dos corpos de Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira. Os testes comprovam a identidade das vítimas, que já haviam sido confirmadas pelos exames da arcada dentária. A gente tem interesse em descobrir sobre a vítima, sobre os autores e toda a dinâmica envolvida ali. Até o momento a gente já conseguiu informações. Identificamos as vítimas, entendemos a causa-morte e já temos algumas informações sobre a dinâmica dos eventos. A partir do depoimento do principal suspeito pelo crime, até agora já se sabe que houve uma discussão entre Jefferson, um outro pescador também já preso, e Bruno. Já com a ajuda de Pelado, teria ocorrido uma troca de tiros entre os pescadores e as vítimas. Os 2 foram atingidos e morreram no local. O barco foi afundado, os pertences pessoais foram escondidos e os corpos enterrados longe de onde houve o tiroteio. A perícia no barco encontrado no Rio Itacoaí deve contribuir para esclarecer como o crime ocorreu. 3 pessoas estão presas e outras 5 são investigadas por envolvimento no crime. E a Procuradoria-Geral da República encaminhou um pedido para que o número de agentes de segurança seja reforçado nas cidades de Atalaia do Norte e de Tabatinga, no Amazonas. O ofício foi enviado aos Ministérios da Defesa e da Justiça, à Diretoria da Polícia Federal e ao Governo do Amazonas. A medida foi determinada para garantir a segurança na região da terra indígena do Vale do Javari, onde o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram emboscados e mortos. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras de planos de saúde coletivos devem garantir a continuidade dos tratamentos médicos, mesmo em caso de rescisão do contrato. A gente conversa novamente agora com Alessandro Saturno em Brasília. Alessandro. Salsi, essa decisão ela foi por unanimidade, ou seja, a partir de agora as operadoras têm o direito de cancelar o contrato. No entanto,
precisam manter o tratamento indicado para o paciente até que ele receba alta médica. Em contrapartida, o paciente terá que continuar pagando a mensalidade do plano médico. Os planos coletivos costumam ser oferecidos como benefício a grupos de trabalhadores de empresas. Salsi, esses processos, eles foram motivados. Esse julgamento ele foi motivado, na verdade, por processos envolvendo, no caso, uma mulher que tinha câncer de mama e teve que recorrer à justiça porque o plano foi cancelado, e também uma adolescente com doença grave. Salsi. Obrigada pelos detalhes, até já. E um projeto de lei na Câmara pretende transformar as doenças listadas pela Agência Nacional de Saúde em uma referência e não como a regra que vai definir se um plano é obrigado a pagar pelo tratamento. O autor do projeto é o deputado federal Roberto de Lucena, do Republicanos. Esse projeto de lei transforma o rol da ANS em exemplificativo. Ele torna-se uma referência, que é, na verdade, a demanda de milhões de famílias brasileiras ao longo dos anos, porque a decisão do STJ é o resultado de um embate judicial de anos. E essas famílias conseguiam, em primeira instância, uma liminar. Por isso, os planos de saúde eram obrigados a cobrir essas terapias, esses procedimentos. O que acontece é que essas famílias, milhões de famílias, que muitas vezes deixam de comer o que querem, de vestir o que querem, de ir onde querem para pagarem um plano de saúde, têm nesse momento um plano que eles pagam integralmente, tem do plano de saúde uma decisão seletiva em relação às coberturas. São milhões de famílias brasileiras afetadas. O que nós vemos é a sensação na sociedade de que o lucro prevaleceu sobre a vida, de que o negócio, o capital prevaleceu sobre o indivíduo. E olha, aqui no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que a União dê explicações sobre o estoque de vacinas contra a Covid-19 que está prestes a vencer. Um levantamento do Tribunal de Contas identificou que o Ministério da Saúde mantém estocadas mais de 28 milhões de doses de vacinas da Pfizer e da AstraZeneca com validade até agosto deste ano. Segundo o TCU, as doses custaram mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais aos cofres públicos. O governo federal avalia a possibilidade de um auxílio de até R$1.000 aos caminhoneiros. A classe rejeitou a proposta de R$400. Alessandro Saturno, é isso mesmo? Pois é, Salso, está dando o que falar, viu? O presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Caminhoneiros, o deputado federal Nereu Crispim, criticou bastante esse valor. Ele chegou a citar que um caminhoneiro chega a gastar de 8 a 10 mil reais fazendo aí o trajeto São Paulo-Alagoas. A equipe econômica do governo, agora, diante dessas críticas, avalia aí um novo benefício que seria de 600 a R$1.000, justamente para que os caminhoneiros, Salso, possam compensar as perdas que estão tendo em função dos constantes aumentos no preço dos combustíveis. Salsi. Obrigada, meu querido. Boa noite para você. O Tribunal de Contas de Minas Gerais suspendeu a concessão da rodoviária de Belo Horizonte para a iniciativa privada. O Vinícius Rangel chega agora com os detalhes para a gente. Vinícius, meu querido, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Segundo o tribunal, a empresa vencedora da licitação gerou dúvidas quanto à capacidade para executar o projeto, que tem previsão inicial de investimento de 61 milhões de reais. Além da rodoviária aqui da capital, outras 17 estações do ônibus metropolitano foram arrematadas no leilão realizado em março. A concessão de 35 anos fica suspensa até a análise do mérito pelo plenário do TCE, o que não tem data para acontecer. O governo de Minas e a empresa responsável pelo contrato não se manifestaram. Salsi. Obrigada, Vinícius. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Cerca de 1 milhão de estudantes que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017 serão beneficiados. O valor médio perdoado é de R$ 34.800 por estudante. Nos destaques internacionais, a Rússia acusou a Ucrânia de atacar uma refinaria dentro do território russo.
Um ataque com drones provocou um incêndio numa refinaria de petróleo na região de Rostov, a poucos quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Segundo autoridades russas, ninguém ficou ferido e o fogo já foi controlado. Nesta quarta, a Rússia ameaçou a Lituânia ao dizer que a resposta ao bloqueio de mercadorias não será diplomática. O país, membro da OTAN, bloqueou a passagem de produtos que cruzariam o território para chegar até a Rússia. A justiça cubana condenou mais 74 pessoas por participar de protestos políticos no país. E o governo americano pediu a libertação dos detidos. Da Flórida, as informações com o correspondente Vandrei Pereira. Olá, 56 pessoas receberam penas de 10 a 18 anos de prisão. E outras 18 terão que prestar serviços à comunidade. Agora já são 488 condenados desde o início dos julgamentos. Bem, em julho do ano passado, milhares de pessoas protestaram em 50 cidades cubanas contra o governo do Partido Comunista. As manifestações deixaram um morto e dezenas de feridos. Autoridades cubanas afirmam que esses movimentos foram incentivados pelos Estados Unidos. O governo americano pediu que os manifestantes detidos sejam libertados. Dos Estados Unidos, Vandrei Pereira. E uma pesquisa revelou que 1 entre 4 empresas europeias pensam em deixar a China, principalmente por causa dos bloqueios por conta da pandemia, que dificultam os negócios. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes. A pesquisa foi realizada entre 360 empresas e 23% delas disseram que pretendem transferir os investimentos para fora da China. A Câmara de Comércio da União Europeia na China enviou as perguntas em abril, quando Xangai ainda estava em confinamento. Recentemente, o país começou a aliviar algumas restrições de combate à Covid, mas a recuperação econômica ficou comprometida. As empresas estrangeiras na China tiveram uma queda de 16% no lucro de janeiro a abril. E ainda não se sabe quando os setores imobiliário e automotivo vão se recuperar. O certo é que 78% das empresas entrevistadas disseram que o ambiente de negócios da China se tornou menos atraente por causa da estratégia de tolerância zero à Covid. De Tóquio, Silvia Kikuchi. O Talibã pediu ajuda para a comunidade internacional depois que um terremoto atingiu o Afeganistão. Mais de 1.000 pessoas morreram e outras 1.500 estão feridas. Segundo a Organização das Nações Unidas, o número de vítimas deve aumentar. O tremor aconteceu em uma região rural e montanhosa do leste do país durante a madrugada desta quarta-feira. O epicentro foi na cidade de Khost, que fica na fronteira com o Paquistão. O terremoto foi o mais forte na região em 2 décadas. Agora o futebol no JR 24 horas, abrindo os jogos de ida da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense e Goiás ficaram ali no 0-0. Nos outros jogos, muitos gols. Veja. Numa bela cobrança de falta, o argentino Lucas Mugni abriu o placar para o Bahia contra o Atlético Paranaense. Pouco tempo depois, Christian recebeu o cruzamento, dominou e chutou para empatar a partida. A virada do Furacão veio ainda no primeiro tempo. Depois da falha da defesa, Pedro Rocha fechou o placar. Bahia 1, Atlético Paranaense 2. A volta vai ser no dia 12 de julho, em Curitiba. O Fortaleza abriu uma boa vantagem no clássico contra o Ceará. Iago Pikachu foi o nome do jogo, marcando 2 vezes para o tricolor. Os times decidem a vaga no dia 13. Depois de vencer o Flamengo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro derrotou o rival agora na Copa do Brasil. Hulk de cobertura abriu o placar para o Galo. Depois foi a vez de Hulk cruzar para Ademir marcar. Lázaro descontou para o rubro-negro. Atlético 2, Flamengo 1. O jogo de volta vai ser no Maracanã no dia 13. Em Itaquera, o Corinthians deu um show contra o Santos. Gustavo Mantuan abriu o placar para o Timão. No segundo gol, Duqueiroz completou o cruzamento e a bola bateu em Juliano antes de entrar. O zagueiro Raul Gustavo, de cabeça, marcou o terceiro.
E ainda deu tempo para Juliano marcar o segundo dele na partida e quarto do Corinthians. O Timão tem boa vantagem para decidir a vaga na Vila Belmiro. O Ministério Público Federal pediu bloqueio de 110 milhões de reais das empresas sediadas no Brasil, que são réis no caso do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense. O MP alega que as vítimas e familiares não podem arcar com toda a responsabilidade e os custos da ação, que ainda deve tramitar por vários anos na Justiça. O acidente matou 71 pessoas em novembro de 2016. 8 pessoas vão ser levadas a julgamento na Argentina por envolvimento na morte de Diego Maradona. São médicos, enfermeiros e um psicólogo. O juiz do caso entendeu que esses profissionais contribuíram com a morte do ex-jogador, seja por ação ou omissão. Maior ídolo do futebol argentino, Maradona morreu em novembro de 2020, aos 60 anos. Ele se recuperava de uma cirurgia na cabeça. O julgamento ainda não tem data marcada. E uma última informação, a jornalista Danusa Leão morreu há pouco no Rio de Janeiro. O Leonardo Ack tem os detalhes ao vivo. Léo. Salsa, é isso mesmo. A jornalista tinha 88 anos. Ela estava internada numa clínica particular na zona sul da cidade, onde fazia um tratamento para um quadro de insuficiência respiratória. Nascida no Espírito Santo, Danusa ficou muito conhecida como uma das personalidades mais importantes da sociedade carioca. Ela acompanhou de perto o surgimento da bossa nova e era irmã de um dos principais nomes desse gênero musical, a cantora Nara Leão. Salce. Obrigada, Léo, pelas informações. Fica aqui os nossos sentimentos à família. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma boa noite a você. Cuide-se. Tchau.